Muito bom dia, gente. Eu não sei se vocês dormiram, eu não sei o quanto vocês dormiram, se estão animados para mais um dia da nossa virada literária. É com muito prazer que a gente inicia essa manhã com mais uma mesa, a sexta mesa da virada, Pequenas Galáxias do Cotidiano. Começamos amanhã com a delicadeza das pequenas coisas. Nesta mesa que propõe um olhar atento para o que pulsa nos detalhes, no que quase escapa, porque às vezes o cotidiano carrega o infinito. Nesta mesa participam Amora Moira, escritora, travesti, doutora em teoria literária e autora do impactante E Se Eu Fosse Puta. Sua escrita mistura experiência e lirismo. Para o aplauso de vocês, obviamente. Cadê vocês? Amanheceu! Muito obrigada, Amora. Também vai compor essa mesa Marco Aurélio, poeta, pesquisador de cultura popular e contador de causos. Especialista em literatura de cordel, sua obra ilumina a oralidade e o sertão. Seja muito bem-vindo. E Rodrigo Casarim, especialista em jornalismo literário com pós-graduação pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário. Atual membro do Conselho Curador do Prêmio Jabuti. Ele abre essa mesa. Para o aplauso de vocês. Então, com vocês, Pequenas Galáxias do Cotidiano. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Bom ver pessoas interessadas em literatura, ainda mais num domingo às 8 horas da manhã, após o São Paulo perder do Mirassol, como a Mara fez questão de lembrar há pouco. Só uma correçãozinha na minha apresentação. Eu já fui membro do Conselho Curador do Jabuti, mas não estou mais nesse cargo. Quem sabe um dia volto para lá. Amara, Marco, eu sempre gosto de ouvir das pessoas que trabalham com literatura um pouco da trajetória nessa área, de onde veio o interesse pela literatura a ponto de se tornar uma profissão. Porque na minha cabeça é muito difícil alguém que fala, pô, preciso ganhar dinheiro, eu vou trabalhar com literatura. Em vez de ir para o mercado financeiro, para banco, qualquer coisa assim, não. É com a literatura que eu vou ficar rico, é nisso que eu vou apostar, sem ter nenhum tipo de envolvimento, sem ter nenhuma paixão prévia. Então, eu gostaria de começar ouvindo vocês, só para a gente entender um pouco da trajetória de cada um, de onde vem o que desperta em vocês o interesse pela literatura e qual é o momento em que há a virada para que isso se torne o eixo principal da caminhada profissional de vocês. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado por terem acordado cedo para lidar com a gente aqui hoje. Eu estou essa virada cultural, né? Queria ter participado ontem à noite, queria ter acompanhado toda a programação, parece que estava lotado aqui de noite, madrugada, slam, muita coisa bonita. Que interessante poder ter esse choque em São Paulo, assim, dessa pulsada bonita, né, de cultura, de literatura, a gente poder conversar. Quero muito feliz de estar aqui com o Marco e com o Rodrigo também. Com relação à pergunta, Rodrigo, acho que a literatura, ela entra, a escrita e o desejo de literatura, ele entra cedo na minha vida. Tem um fato engraçado assim que eu tinha quando eu era criança. Minha mãe me conta isso, não tenho memória disso. Eu criei uma fanfic na minha cabeça, aqui, uma historinha, né, de que alguém me ensinou a ler e escrever quando eu tinha 4 anos e pouco, assim. E quando meus pais perceberam, ficaram felizes, foram me matricular na escolinha para começar com 5 anos, contaram para a coordenadora pedagógica, e ela falou, nossa, essa criança vai atrapalhar o andamento das aulas, deixa ela 6 meses sem ler e escrever para ela desaprender o que ela aprendeu, e aí ela voltar zerada, e aí ela reaprende aqui na escola. Grandes pedagogos da humanidade. E aí parece que na minha cabeça isso gerou uma espécie de... Eu percebi que estavam roubando de minhas palavras e aquilo gerou uma obsessão. Ela me amaldiçoou. A partir de agora você vai ser escritora. E aí eu comecei a me agarrar... Minha mãe fala que assim,
tudo que eu pegava que tinha uma palavra, eu parava para tentar ler. Assim, sabe? Eu percebia que estavam roubando as palavras, e bolo de remédio, né? Placa. E aí então, acho que eu criei uma relação obsessiva com a palavra desde então. E era uma criança um pouco solitária, não conseguia me relacionar muito com coleguinhas. Então, me refugiava na biblioteca. Eu fui a leitora a maior leitora de todos os anos das escolas onde eu estudei, né? E acho que desde muito cedo já sabia que literatura era o meu barato. Só que eu tinha um negócio assim, eu não queria ser Paulo Coelho. Naquele momento, o Paulo Coelho era a grande referência. Eu falei, eu quero ter um emprego que me permita escrever as obras que eu quero escrever sem precisar me preocupar com vendagem de livros. E aí, a princípio, quis ser diplomata, né, fiz vestibular, passei em relações internacionais, achei que assim eu ia virar diplomata, aí descobri que não era tão simples, que talvez para ser diplomata teria que abrir mão do sonho de ser escritora. Aí eu falei, não, antigamente era mais simples ser diplomata e usar isso para ser escritora, agora não é tão simples, né? E aí abandonei e falei, acho que o melhor método mesmo vai ser fazer o percurso acadêmico, né? Fazer letras, mestrado, doutorado, virar professora universitária. Também em 2005, quando eu entro na letras, dava para sonhar em ser professora universitária, agora já ficou um pouco mais difícil, né? Mas a ideia era que entrar para a universidade, aprender a desmontar um texto literário, olhar por dentro, né, ver como é que se constitui aquela obra, aprender a produzir obras mais críticas, mais complexas, e com isso ir conseguindo produzir levar minhas obras também adiante, né, mais além do que eu já sabia fazer naquele momento. Então, acho que sempre desde o começo da vida adulta se desenhou esse percurso, né, de ir para a vida acadêmica. Só que aí me frustrei com a vida acadêmica em algum momento e agora estou me reaproximando dela só, né, e acabei descobrindo também que no limite dá para a gente se bancar com livros, não com direitos autorais, mas com eventos, comprando os livros e revendendo os livros no final das atividades, né? Às vezes eu tenho conseguido me bancar, muitos meses eu tenho conseguido me bancar dessa forma, assim, né? Mas meu sonho ainda é ser uma professora universitária. Você paga para estudar, você paga para orientar alunos, pesquisar, produzir artiguinhos, e nas horas vagas ir produzindo minhas obras, sem me preocupar com vendagem de livros. Marco? É longa a história, mas vou resumir. Antes de tudo, bom dia aos bravos, né? E as brabas, né, Joana? Que passaram a noite em vigília, diriam no sertão. Quando menino, a Maia falando aqui, quando menino, eu nasci numa casa de roça, uma casa de adobe, no pé de uma serra, ao lado da casa da minha avó, sem médico e sem parteira, né? Então, minha mãe, Dona Maria. E, desde cedo, eu tinha contato por meio do meu pai. Meu pai sempre fez questão de possuir uma pequena biblioteca, e na casa da minha avó, numa gaveta, havia uns folhetos de cordel, dos quais eu gostava muito, e uma revista do Tio Patinhas, de 1969, a época em que o homem supostamente pisou na Lua. E eu me recordo que tinha dois personagens, Zigue-Zague, os lunáticos que tocavam a Lua pela caixa forte. Eu devia ter coisa de 6 anos quando eu descobri esse gibi. E meu pai acaba se mudando para a cidade mais próxima, no caso Igaporã, e eu, sempre que podia, retornava à casa da minha avó. Minha avó ficou viúva logo em seguida, minha avó Luzia. E eu acabei entrando na escola. Eu não gostava da escola. Por quê? A escola, naquele tempo, é aquela em que você ficava em fila, meninos de um lado, meninas do outro, hino nacional e Pai Nosso que estás no céu. E, além disso,
eu me recordo de um fato que, de certa forma, mudou minha vida. Eu estava com uma certa dificuldade com os temas da escola, assim, gente, e na minha época ainda conhecia a bendita palmatória. Tem isso também. Toda sexta, arguição de matemática e palmatória. Passei por isso. Posso contar que sobrevivi. E, numa das vezes, já à tarde, uma professora, essa muito gentil, né? Naquele tempo tinha 2 primeiros anos, um atrasado e um adiantado. A gente tinha que fazer dois primeiros anos, no caso que fosse mais novinho. Eu encontrei uma professora e eu não havia, por motivo que eu desconheço, eu não havia ido à aula naquele dia. E ela questionou o porquê de eu não ter ido à aula. E hoje parece muito simples, mas assim, quando menino, é mais ou menos como no desenho animado dos Peanuts, né, do Charlie Brown. Você ouve a professora só, sim, senhora, sim, senhora. E ela talvez tenha falado com doçura, só que eu entendi que minha vida ia virar um inferno, né? E no outro dia cedo, 6 da manhã, eu coloquei todas as roupas que eu tinha, não eram muitas, na fronha de um travesseiro, saí escondido e voltei para a casa da minha avó. Fugi de casa. Por sorte, uma prima minha viu, porque eu estava levando comigo meu irmão de 5 meses, e o meu irmão mais velho conseguiu, pelo menos, tomar o meu irmão, meu irmão caçula, né, de mim. E, na casa da minha avó, antes de chegar, a gente passa pela rodovia e depois atravessa uma estrada em que, de um lado, é uma mata, do outro é um cemitério. E eu, assim, 6 anos de idade. E não tem casa, não tem absolutamente nada. A gente ia passando e sentindo um cheiro de alho do mato, e eu ainda me recordo, os maracujás também do mato, enramando toda a cerca. E eu com muito medo. Só que minha avó me ensinou uma reza, e essa reza eu nunca me esqueci, porque eu a rezei para atravessar, e aquilo parecia não ter fim. Aí fui rezando. Santo Antônio pequenino, quando Deus era menino, 7 sinos se tocavam, 7 livros se rezavam. Senhor, bom Jesus da Lapa, seja meu padrinho, fez uma cruz na minha testa, me livre do demônio, de noite e de dia, no pino do meio-dia. Amém. Aí perdi o medo. Fui até o portão do cemitério, ainda um portão antigo, vi aqueles túmulos e tudo. E, de alguma forma, foi meu rito, né, de iniciação mesmo, no sentido de confrontar. Porque, quando você nasce na roça, o dia é dia e a noite é noite. E lá eu mergulhei nos poucos livros que havia na casa da minha avó. Um deles, uma adaptação de Ali Babá e os 40 Ladrões. E aí eu comecei a escrever em caderninhos de conta, onde havia um espaço, eu comecei a escrever. E eu comecei, desde cedo, né, com 6 anos, eu comecei a escrever, e eu desenvolvi muito mais a minha leitura na casa da minha avó do que na escola. Quando eu retornei, colega algum me conhecia, mas, a partir daí, eu comecei a compor, principalmente, poemas de cordel, e, em 1982, havia eleição no município de Igaporã. E meu pai apoiava um dos candidatos, e eu compunha histórias em que este candidato levava vantagem sobre os demais. E o pai deste candidato, no caso José Calmito, que depois se tornou deputado, o senhor Suri, ele parava na frente da minha porta, da porta da nossa casa, com um corcel, declama aí o ABC de Calmito, porque eu havia sido levado, inclusive, para um palanque nesta época, né, por meu bisavô materno, padrinho Joaquim. E aí ele me dava dinheiro. Eu falei, nossa, isso aqui dá dinheiro, então eu vou viver disso. E foi com isso assim que, de certa forma, eu comecei
escrevendo desde cedo e prestando atenção também nessas coisas do povo, né? Naquilo que muita gente chama de miudeza. E da biblioteca do meu pai, as poucas coisas que eu ia lendo, rapidamente eu aprendia. Então, Camões, desde 7, 8 anos, eu já sabia, né, de cor, sei até hoje, alguns sonetos de Camões, poemas de Castro Alves. Depois tomei contato com Cecília. Enfim, aí a gente fincou os 2 pés. Mas começou nesta travessura. Assim, só fechando a história. O meu pai foi me buscar e eu não quis retornar. Ameaçou-me com uma surra, ao que minha avó respondeu ameaçando com uma surra ainda maior. Imagina. Então, e quando eu voltei para a cidade, isso depois de um mês, esta mesma professora convidou-me e a minha mãe a ir à casa dela e tinha um banquete. Tudo que vocês possam imaginar de gostosuras do sertão. Aí eu me senti um rei. É isso. Aproveitar a brecha da miudezas, porque vocês são dois escritores, 2 escritoras que trabalham diretamente. Eu ia falar trabalham diretamente com a linguagem, mas isso é uma coisa que seria muito óbvia para a gente estar falando de escritores. Mas com a oralidade, vocês buscam levar para a literatura de vocês muito do que vocês encontram pelas ruas, pela cultura popular, e transformar isso em prosa, em um romance, em um verso, em um cordel. Como que é um pouco desse processo de captar o que está sendo dito, prestar atenção na maneira como as palavras são pronunciadas, utilizadas, e até eventualmente deturpadas aqui entre aspas, e levar isso para a literatura. Porque na hora que também a gente transforma o que a gente está escutando em literatura, não é uma mera transcrição, né? Se a gente pegar qualquer áudio e transcrever exatamente como a pessoa está falando qualquer coisa, dificilmente aquilo lá sairá um texto literário de qualidade. Tem que passar por um processo para que aquilo ali pare de pé esteticamente enquanto literatura. E eu queria ouvir um pouco de vocês sobre isso. E aí, no seu caso, Amara, até colocando já a camada do Bajubá, ou Pajubá, que até o nome do dialeto com o qual você trabalha passa por essa questão de, tá, mas qual que é o certo? Desencana um pouco do certo, vamos pensar no que é. Depois a gente discute o que é certo, o que é errado, se é que existe. Nossa, é uma questão muito curiosa. Assim, o Brasil tem uma profunda... existe uma cisão muito grande entre a língua da escrita e a língua da fala, mesmo nas camadas mais escolarizadas. Se a gente visse escrito, uma transcrição de como a gente fala, e não avisassem que é a gente acharia que é uma pessoa analfabeta, que não domina o português, né? É muito interessante isso, né? A gente tem um horror à maneira como a gente fala, de ver a forma como a gente fala escrita. E aí a gente vê isso na escrita. E aí, quando eu estava escrevendo NECA, eu queria escrever um texto que fosse uma conversa, que fosse uma travesti conversando com uma outra amiga, usando um português cotidiano. E isso aqui, ao mesmo tempo, toda vez que eu tinha que ficar dosando o quanto de traços de oralidade eu trazia, porque senão ia parecer que era uma figura completamente incapaz de pronunciar uma frase. É muito louco isso, assim, né? Muitas vezes... E muitas vezes a gente está conversando com amigos e são 2 pessoas incapazes de pronunciar uma frase, né? Porque amigos têm disso, que um vai atropelando o outro e, de alguma forma, vai saindo uma comunicação que só é possível naquele pacto. Sim. Não, e a própria maneira de articular as palavras, de construir as frases, tudo muito entrecortado. Tem algumas coisas também que a gente se acostuma com o nosso jeito de falar, entende que esse jeito é o jeito certo, e quem fala diferente fala errado, né? E aí eu lembro sempre de uma anedota do familiar. Meu irmão chegou um dia em casa, assim, teve um piti de preconceito linguístico e falou assim: nossa, eu odeio quem fala farpa. Aí eu virei assim: por que você odeia quem fala farpa? Porque o certo é ferpa. Aí eu, ferpa? Aí eu fui procurar no dicionário, porque eu lembrava assim, nos livros sempre aparece farpa, né?
E eu fui olhar no dicionário, assim, aí eu descobri que farpa é a forma oficial e ferpa é a variante caipira. E aí ele estava tendo um piti assim, do interior paulista, sabe? Campinas, horrorizado com o jeito como se fala essa palavra em outros lugares, né? Então, aí eu achei aquilo muito interessante, assim, né? E eu lembro de uma exposição que teve no Museu da Língua Portuguesa, logo que um pouco depois dele ter aberto, chamada Menas. Se alguém lembra dessa exposição? E aí fazer um grande catálogo assim, de um monte de desvios da norma culta, e era lindo. O único problema da exposição é que assim, do lado tinha o jeito certo de falar é assim. Aí dava uma brochada, assim, né? Porque assim, a gente não conseguia gozar dessa forma de arrebentar com a norma, e que faz parte do próprio processo de transformação das línguas, né? Uma coisa, por exemplo, que eu gosto das línguas ibéricas, né, o português e o espanhol, né, a palavra floresta. Né? Se a gente vai para o italiano, é floresta, vai para o inglês forest, não tem esse L ali. Né? E é engraçado esse L. Né? E você vai para o latim vulgar, que deu as palavras, também não tem esse L. E aí, de onde vem isso? Né? Alguém na Península Ibérica achou que floresta tinha a ver com flor. E aí começaram a pronunciar com L ali no meio, e a palavra ganhou vida própria, porque acharam que tinha flor ali na floresta. E aí, no português e no espanhol, tem um L, que não tem os outros idiomas. Né? Então, isso é muito interessante, assim, né? E aí, é isso, tá? Agora, por exemplo, a forma oficial de falar isso aqui no Brasil é sobrancelha, porque acham que tem a ver com sombra. Né? Então, a gente vai transformando as palavras. Né? Eu fui para Belém recentemente e vi as pessoas lá falando jongular, né, para jugular, sabe? Então é maravilhoso, assim, não conhece a palavra original, mas ouviu a palavra e aí reproduz, né? E é muito interessante, então, a maneira como a língua vai se transformando a partir dessas pequenas contribuições. Lembro sempre do manifesto da Poesia Pau-Brasil, do Oswald de Andrade, né, que ele vai falar a contribuição milionária de todos os erros. E o erro não apenas como um equívoco, mas como um caminhar a esmo, né, o errante, né, a pessoa errante. É aquela pessoa que não tem um rumo definido. Né? A gente muitas vezes tem essa obsessão, esse fetiche pela fixidez da língua, e a língua é essa coisa escorregadia, molhada, né, que se transforma, e por isso eu gosto tanto dela. Né, e acho, né, inclusive, quem me ensinou a olhar com todo esse carinho, né, para essas palavras, para essa forma de usar a língua, foi o Joyce. Né, o James Joyce, que é um dos autores mais importantes da minha vida. Quando eu leio o Ulisses, a impressão que eu tenho é que ele está ouvindo um inglês que ainda não estava completamente documentado, registrado, dicionarizado. Ele estava trazendo tudo isso para dentro do seu texto e produzindo uma literatura altamente experimental, influenciada por essas pequenas experimentações cotidianas da língua. Esses falares microscópicos da mesa de botequim, a conversa no ônibus, né? As pessoas, essas pequenas invencionices do dia a dia da língua, ele ia trazendo para dentro do seu texto e produzindo algo monumental a partir disso. Né? Acho que, inclusive, a minha relação com o Bajubá foi mediada pelo Joyce. Né? Eu lembro de estar aprendendo ali, vivendo minhas experiências como prostituta, escrevendo E Se Eu Fosse Puta. Né? E aí, um dia, uma amiga chega e fala, passada, o Ocó, vocês acreditam que ele pediu para eu nenar na neca dele? E aí, quando ela falou essa frase, assim, para mim, eu fiquei apaixonada por essa frase, assim, porque eu achei muito poética, né? Nenar na neca dele. Tipo assim, olha essa aliteração, assim, né? Era uma fala profundamente coloquial, cotidiana, toda travesti entende, ela não estava declamando um poema, né? Mas era uma fala banal do dia a dia e, ao mesmo tempo, hiperpoética, né? E juntar esses dois elementos numa única frase, poesia e cotidianidade, coloquialidade, é muito difícil. E tem um terceiro elemento, que essa frase é escabrosa, não sei se vocês sabem o que ela significa, às vezes é melhor não saber. Né? E aí,
Daí juntar, né, esses três elementos, eu peguei essa frase para mim e falei, eu vou escrever um livro à altura dessa frase. E aí eu fiquei medindo cada frase que eu escrevia com essa para saber se estava coloquial, se parecia uma conversa, né, se estava poética, sem deixar de parecer uma conversa, e se estava escabroso. Né? Aí virou esse negócio aqui de 120 páginas, que é o que totalmente de inspiração joyciana. Né? Então, ou seja, minha relação com a língua das travestis e com essa língua da rua foi também mediada pela literatura. Né? Eu me recordo de um ABC, e eu vou falar de ABC em 2 sentidos. Porque quando menino, na escola em que eu fui alfabetizado, nesta mesma, o alfabeto nunca foi pronunciado. Até hoje, em Igapoã, você tem A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, N. Vocês compreendem que é aquele mesmo ABC da música do Luiz Gonzaga, né? O ABC do sertão. Lá no meu sertão, para os caboclos, tem que aprender outro ABC. O JG, o LL, o SSI, mais o R tem nome de rei. Então, isso, para a gente, estava muito bem posto. Né? Mas, quando menino, eu ouvia outro ABC. Esse ABC é uma composição poética em que cada estrofe começa com a letra do alfabeto. Isso vem desde... A gente acha que é do universo popular, mas isso vem desde o livro dos Salmos. Você vai encontrar lá, num determinado momento, alguns salmos que começam com as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, até o final. E Santo Agostinho também usava o ABC, então é um recurso mnemônico, porque a escrita, a gente está falando aqui, né, desse duplo caminho, né, escrita, olha a idade, a escrita ou escritura, ela é algo muito recente, digamos assim, em termos de atingir, de alcançar, melhor dizendo, uma grande parcela da população. E esse ABC é um ABC da onça. E como toda composição poética, da qual não se sabe o autor, essa também é cantada. Então, eu vou aqui tentar reproduzir, mas peço que, por favor, permaneçam sentados depois que eu começar a cantar. Porque quem canta mal espanta. Você acha melhor fechar a porta, em todo caso? Por favor. Então, eu começava assim, olha a letra A. Havia um valente nesse tempo de pulsão, comedeira de cachorro, comia por divulsão. Divulsão é diversão, que aí funde com devoção. Batida da onça, chove os cachorros ganhar. Quando os cachorros deu com a onça, nem deu tempo de latir. Ouviu-se grande barulho no meio daquilo ali. O C. Segura, compadre Chico, que a onça é feroz. Acabou com os cachorros, pode acabar com vós. Se corrente vem morrer, meu Deus, que vai ser de nós? Vocês sobreviveram. Mas aí... E todos os ABCs terminavam com a última letra, obviamente, do alfabeto. Qual é a última letra? Agora vocês estão... Qual? Z. Não, é o tio. O tio é a letra do fim, serve para pontuação, serve para dizer o nome da Virgem da Conceição. O tio, lógico, o pessoal tinha como letra, né? Naquele momento. Então, quando eu comecei assim, o despertar mesmo, no sentido de recolher, e eu acho que as coisas assim são como um quebra-cabeça, acho que nada é por acaso. Eu estou aqui na mesma semana em que um curso que eu estou a ministrar, online, são 4 encontros, e o último encontro eu vou falar sobre as senhoras do destino, as deusas do destino, Moias, Parcas, Norns e as fiandeiras, né, de um conto popular, e também todos aqueles que fiam e tecem histórias, né, formando esse tecido vasto do qual a gente
é só mais um fio. Então, não é por acaso que eu estou com você aqui. E quando eu estudei na Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 6, no último ano, eu tinha de fazer um TCC e tinha de escolher um autor baiano, bairrismo, né? Mas foi a minha mestra, a Luciete, que indicou. Então, nós tínhamos que escolher um autor da Bahia, aí todo mundo correu e foi pegando o Filé, a Alcata, o Jorge Amado, Adonias Filho, todo mundo foi pegando. E eu, assim, olhei para cá e para lá, aí me caiu nas mãos um livro chamado Tropicália Lenta Luta, do Tom Zé. Os dois, por acaso, estão juntos aqui. Cara, e eu falei, eu vou propor falar do Tom Zé, porque o Tom Zé, ele pega temas da tradição oral e subverte. Então, Minha Menina Jesus, ele tem uma música chamada Minha Menina Jesus. Imagina, para as pessoas isso é uma blasfêmia, mas ele o faz com toda a consciência e com todo o cuidado, mas, ao mesmo tempo, com a certeza de que, dentro desses processos, né, a subversão cabe. E ele usou justamente como parâmetro as pesquisas de Mário de Andrade. Também não é por acaso que nós estamos aqui. E eu comecei a pegar o trabalho do Tom Zé, e aí fui para a fundamentação. E a fundamentação, Luiz da Câmara Cascudo, né? Comecei a pegar os contos de tradição oral recolhidos pelo Cascudo, pelo Silvio Romero, e fui me dando conta de que a maior parte daqueles contos eu havia escutado na minha infância, por meio da minha avó, que sabia mais de 100 contos, mais de 100 histórias. Ela ficava uma noite toda sem repetir uma só. É uma espécie de virada também, mas na linha, né, de Sherazade, ou de Narzade, nas 101 Noites. E eu levei este livro para Serra do Ramalho, que é a terra da Lucélia, da minha companheira, e onde o meu pai reside desde 1986, do outro lado do Rio São Francisco. E meu pai pegou e começou a folhear e começou a ler essa história que minha mãe contava, só que era muito melhor. E eu me dei conta disso, assim, não, o fato de ser melhor ou não, isso é muito subjetivo, mas de que tinha todo um tesouro e que simplesmente ia morrer comigo, né? Eu conhecia algumas, com o meu pai e com a minha tia. E comecei a fazer um trabalho também na escola. Eu fui professor de ensino Fundamental 2, por 5 anos, no Colégio Joana Angélica, Igaporã, Bahia. E meus alunos, 2 deles, e aí a gente vai trazer aqui, Rodrigo Amaya, 2 deles, mambaços. Você sabe o que é um mambaço? Mambaço é gêmeo. Então, o pessoal não falava gêmeo, falava mambaço. Lucas e Luan. Eu pedi que trouxessem histórias, cantigas, provérbios, lendas e tudo mais, e eu vi que uma pessoa nascida em 1915, portanto, em 2005 tinha 90 anos, boa parte desses contos essa pessoa narrava, Dona Jesuína Magalhães. Aí fui conhecê-la. Cheguei à casa dos meninos, né? Tia bisavó dos meninos, nunca se casou. Aí cheguei e pedi a bênção, né? Benção, Dona Zuzinha, é assim que ela é conhecida. Deus te abençoe, meu filho. Estava com um andador que ela havia sofrido um acidente. Esse aí é filho de quem, menino? Aí, é neto de seu Lô. Lô de Alaíde. Ah, Lô. E quem mais? Aí eu falei do meu bisavô, que o pessoal conhecia como Major Ramiro, e que foi um benzedor, um rezador muito conhecido, e tem um ciclo de lendas em torno dele. Construiu a igreja de Nossa Senhora da Conceição e o cemitério, aquele pelo qual eu passei e vocês passaram comigo, né, na história que eu narrei. Quando eu falei do major, que, obviamente não é um major de patente, é uma forma de tratamento, né, como se fosse dom ou seu senhor.
Ela falou: Major Ramiro foi o homem mais inteligente que já viveu. Major Ramiro leu a minha mão e me disse: o seu destino é casar com viúvo. E eu disse: não caso, não caso. E aí um dia veio um cigano, leu minha mão e falou a mesma coisa: seu destino, moia, é casar com viúvo. Eu disse: não caso, e não casei até hoje por causa disso. 90 anos. E aí eu me recordei de uma quadrinha que inclusive, eu coloquei num livro chamado Lá de Trás daquela Serra, que diz assim: não me caso com viúvo nem a troco de cipó. Viúvo cisma em dizer que a afinada é a melhor. Vocês percebem que aí, nessa pequena quadra, você tem toda uma história, né, toda uma relação, inclusive... você pode puxar o fio e você vai ver que a sabedoria popular ela é sintética. Nessa quadrinha você tem a questão da obrigatoriedade de a mulher, naquele tempo, né, não ficar solteira, mas, ao mesmo tempo, também de sofrer alienação depois de casada. Então, dessa forma, e eu disse que a história era longa, Rodrigo, mas já vou encerrar, eu fui tomando contato, né, e descobrindo que não há certo e errado, né? Tem até uma música do Raul Seixas, que luz é essa, né? Não tem certo nem errado, todo mundo tem razão. É que o ponto de vista é que é o ponto da questão. Acho que é isso. Tá, Marco, mas eu queria colocar uma outra camada, justamente pegando o final dessa quadrinha, do Mió, e trazendo, não só para a questão escolar, mas quando a gente vai para a escola, isso se acentua. Hoje, muitas das discussões que rolam a respeito da arte, da literatura, olham para a arte de uma forma geral, procurando na arte uma serventia, uma utilidade, como se a arte não fosse um fim em si só. E dentro da literatura, isso é muito acentuado quando a gente olha para a questão pedagógica de como os livros são trabalhados, o que vai acabar sendo muito mais sério na questão dos livros para jovens e para crianças. Como que você vê as discussões que rolam a respeito disso na hora que chega a tropa de choque da linguagem, dando borrachada para tudo que é lado e falando: não, isso aqui não pode, sai daqui, Cebolinha fala errado, não pode ler, e vai, não, tem que ser o português que nem consta na Academia Brasileira de Letras, que tem que ser ensinado e acabou. Olha, quando eu estava com minha... Desculpa, só mais uma coisa. E mais do que ser ensinado ou não, a literatura tem que ser feita desta forma. Quando eu estava com... A recolha, na verdade, ela nunca acaba, né? É um trabalho que se estende por toda a vida. Mas quando eu fiz essa etapa inicial a partir das memórias de infância e também do trabalho na sala de aula, eu cheguei a São Paulo, estava com em torno de 100 contos. Eu os havia enviado a um professor de Portugal, da Universidade do Algarve, Centro de Estudos Ataíde de Oliveira, e ele os classificou de acordo com o método Arne Thompson Udell, que é o método de classificação do conto popular, em que você tem um sistema alfanumérico em que esses padrões, né, se repetem no mundo todo, do Laos até o Canadá, onde você pensar, porque as histórias elas seguem também um padrão. Então, estava tudo bonitinho, os contos. Nessa etapa, eu apresentei a um editor, e o editor simplesmente disse: olha, nós temos que reescrever todo o seu trabalho, a gente tem que eliminar todas as palavras regionais, regional porque é da Bahia, do sertão da Bahia. Percebe que aí já há um preconceito, né? E um preconceito que não está subjacente, ele está na superfície. E vamos fazer um trabalho nas escolas. E eu ponderei e falei: não, de forma alguma. Depois eu apresentei numa editora de infantos juvenis, mas é uma editora que tem uma tradição religiosa, a Paulus. E havia um conto chamado, e foi aprovado, mas foram escolhidos apenas aqueles mais, digamos assim, adequados ao infanto juvenil. E tem um conto da Maria Borralheira, que é a nossa Cinderela, que não é tonta como a dos irmãos Grimm, porque ela realmente toma as rédeas do seu destino e trapaceia também. É uma trickster, né, num determinado momento. E a história começava com o sujeito enviuvando e uma viúva todo dia dando mel para a menina. E o pai dizia: minha filha, hoje ela te dá mel e amanhã vai te dar fel.
E a menina não aceitava e insiste que o pai case com aquela viúva. E o sujeito diz: a viúva novamente, só me caso com a viúva no dia em que meu porco cagar tocinho. Isso estava lá. E quando o padre, né, chegou nessa parte, ele falou: não, como o padre que não pode, não, como o padre Quevedo. E eu tive que sentar e dizer: olha, eu não vejo aqui nem nada ofensivo. Porque, em seguida, a viúva enfia toucinho no fiofó do porco, e aí, por essa burla, acaba se casando, né? E a gente sabe que depois vai maltratar a menina. E eu insisti que, se não mantivesse esta palavra, porque sem ela não fazia sentido o conto, eu não ia publicar. E publicou. O livro foi catálogo de Bolonha, foi PNBE, na época tinha o programa, né, Nacional Biblioteca da Escola, teve muitas reedições e até hoje é adotado em muitas escolas. Eu acho que muitas vezes este medo e passa também por essa ideia, né, de que nós devemos reescrever o passado, e isso é muito perigoso, penso eu. Inclusive Monteiro Lobato, né, um autor que sempre é muito debatido, e tem que ser mesmo, e a gente tem que admitir que trata-se de um autor cuja obra exala racismo em boa parte das páginas, mas eu acho que, a partir de leituras do passado, há uma projeção naquilo que nós fazemos. Então, por exemplo, no universo do cordel, um personagem muito presente é o diabo. Não tem cordel sem diabo. O Alto da Compadecida, que se baseia em 3 folhetos de cordel, termina justamente com o julgamento no céu, no qual o diabo é o acusador. É um tema mítico que vem desde o Antigo Egito. Recentemente, havia um conto em que o diabo não estava presente, mas fazia-se alusão a ele dentro de um cordel, e uma coletânea. E a editora pediu que, por favor, substituísse, por conta das escolas, as palavras Satanás e capeta. Eu disse que prefiro substituir o texto por outro texto, mas o efeito cômico perde-se totalmente com a exclusão deste termo. Então, há, sim, uma grande dificuldade que a gente pode chamar de censura mesmo, no tocante a isso. Já quando se trata das quadrinhas ou da poesia popular, há uma fidelidade ao texto, então eu busco principalmente aquelas quadras mais amplas, né, que revelam costumes, sentimentos e tudo mais, mas não trazem, né, esse preconceito tão evidente. Por exemplo, tem uma quadrinha cuja rima é imperfeita, né, que ela diz assim: cravo branco na janela é sinal de casamento. Menina, guarda teu cravo que ainda não chegou teu tempo. Isso é muito delicado. E revela também um costume. Qualquer pessoa que vai estudar no campo da antropologia, enfim, da história dos costumes, vai saber que, num determinado momento, alguém colocava um cravo branco na janela para dizer que naquela casa havia uma moça casadora. Tem uma outra que diz assim: eu joguei um limão verde na porta da sacristia, deu no cravo, deu no ouro, deu no bem que eu queria. Eu joguei um limão verde na porta do cemitério. Se não for para casar, namorar também não quero. Entende? E aí também revela-se um costume que vem desde a Roma Antiga, em que os jovens, né, casadores, jogavam frutas, tentando atingir, era um ritual, tentando atingir aquele ou aquela, né, de sua preferência. Podia ser que o sujeito se abaixava e atingisse outra pessoa. Mas, dentro do universo mesmo das escolas, essa dificuldade, eu acredito que vai ser permanente. A gente vai ter que lidar com elas o tempo todo, porque muitas vezes as pessoas estão com tanto medo, e esse medo também
tem uma razão de ser, porque há escolas em que livros são condenados. A gente volta quase nesse ponto, quase à Idade Média. Ou nem precisa tão longe, né? A Alemanha, de um determinado período. E eu me recordo, eu tenho um livro chamado A Lenda do Saci Pererê em Cordel, estava sendo trabalhado numa escola da Bahia, e a professora simplesmente me disse que a direção da escola pediu que esse livro não fosse lido na sala de aula porque se tratava de um demônio. Ou seja, aí você tem todas as camadas do preconceito, né? O racismo talvez a mais evidente. Essa é a dificuldade. E a gente não precisa nem ir tão longe no tempo também, porque hoje nos Estados Unidos são mais de 1.800 títulos proibidos em escolas e bibliotecas públicas por lá. Então, uma coisa quente. E vai além da linguagem. Eu, assistindo a um vídeo, o Eternauta, né, a grande HQ argentina, que foi transformada em filme, eu fiquei sabendo recentemente que todos os presidentes de um campo mais conservador tentaram banir esta HQ, inclusive o Macri, né, tão insensado aqui nas colunas, né, de economia, tentou impedir que o Eternauta circulasse. E a ironia que está hoje muito mais ressaltado, né, na Netflix. Eu acho que o tempo tem uma justiça poética, né, que acaba corrigindo muita coisa. Amara, eu tenho uma outra camada para você para essa pergunta, mas algo me diz que você gostaria de ler uns versinhos. Estou errado? Não, assim, eu estava até pensando tudo isso, né? E essa coisa da censura também, né? E como é que a gente lida com a censura. O meu livro que foi apresentado aqui na bio, E Se Eu Fosse Puta, que muitas vezes é comercializado como E Se Eu Fosse Pura, porque as livrarias têm vergonha da palavra puta na capa do livro, então a gente mudou a palavra na capa, e eu só que não estou sem nenhum livro para mostrar aqui agora isso, mas a gente faz umas brincadeiras assim, né? O livro continua o mesmo, com essa palavra, com essa letra diferente. E é curioso que ligar o foda-se pode colocar lá, agora puta não pode, né? Sim. Não, e aí, olha, um livro com a palavra pinto na capa. Né? Mas que é neca, em Bajubá, aí pode, sabe? Então é interessante isso, a gente poder usar, né, dessas pequenas estripulias. Né? Eu sempre fico lembrando também do Graciliano Ramos falando... Ele está ali num contexto diferente, né? Ele não viveu o que a gente está vivendo agora, né? Não viveu ditadura militar do jeito dos anos 60, 80 ali, mas eu lembro dele falando que nenhuma censura impediu, em Memórias do Cárcere ele está falando isso, nenhuma censura consegue impedir um escritor de dizer o que ele precisa dizer. Né? Então, se a pessoa vai usar esse discurso, é porque não está querendo enfrentar esse desafio, né? E é interessante essa provocação do Graciliano, assim, porque é isso. Quando eu lembro de estar nas aulas de história e o professor falando do Chico Buarque com afasta de mim esse cálice, e aí eu falava, nossa, eu queria estar vivendo a ditadura para fazer esse verso provocativo, né? Aí agora eu tô vivendo assim, eu fico chorando, meu Deus. Aí chega 2020, você fala, meu Deus do céu, eu não queria não, tô brincando. Eu queria... Mas não sei se vocês tiveram isso também, de ver essas coisas, esses grandes enfrentamentos, né? E eu falei, quando chegar a minha hora, eu vou fazer isso também. Aí chega a minha hora, não, ficou muito difícil. Aí você descobre que não é o Chico exatamente, né? Então é interessante isso, assim, né? Mas a censura é meio burra. E a censura pode ser também uma espécie de um combustível para a gente tentando dizer coisas de forma cada vez mais sofisticadas, né? E acho que a gente... Essa parte do sofisticado, não sei nem se você vai querer ler antes ou... Aí você fica à vontade, eu vou fazer a pergunta para pegar uma outra camada que não é exatamente essa questão, mas eu acho que dialoga. Que hoje a gente está num momento em que eu vejo muita literatura preocupada pra caramba em explicar tudo para o leitor, pegar o leitor pela mãozinha e falar, olha, leitor, isso aqui que já estava no subtexto, é isso mesmo. Então, uma literatura sem muita margem para interpretações possíveis. Mas aí a gente vai ter que discutir se literatura só é literatura quando é bom ou se existe má literatura.
Literatura é um estado absoluto de qualidade ou é uma literatura, pode ser literatura sendo uma porcaria? Aí eu acho que a gente vai ter que fazer um seminário para ficar brigando aqui. E o seu livro vai na contramão disso. Você falou o comecinho do seu livro, do que você ouviu uma vez numa conversa, e muita gente aqui provavelmente não entendeu tudo daquela frase. E beleza, faz parte da literatura o leitor entrar naquele universo e, se não der conta de entender tudo, até porque entender tudo é uma coisa que não existe, é parte do jogo. Mas isso exige, primeiro, uma coragem do escritor, da escritora, de se propor a fazer um trabalho que vai ter esse atrito permanente com a enorme maioria dos leitores, e passa por um trabalho editorial que tope publicar um livro assim, sem encher esse livro de paratextos, nota de rodapé, dicionário embutido, qualquer coisa assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão joyciana de entregar alguma coisa entre o Ulisses e o Dublinense, talvez, nos dias de hoje, no mercado de hoje. E aí, você respondendo isso, a gente abre para perguntas do público. Aí vocês podem responder ao José Diogo a questão do que é literatura e o que não é literatura. Pergunta tranquila, o que é literatura, o que não é literatura e o que é arte. Beleza. Eu gosto de brincar com o meu editor na Companhia das Letras, que ele... Aliás, quem que é o seu editor lá? É o Ricardo Tepperman. E o Ricardo, ele chegou a mim por outros motivos, querendo que eu publicasse outra coisa com a companhia. Eu falei, vamos conversar depois disso, deixa eu te mostrar esse negocinho que eu estou escrevendo aqui. Aí ele gostou muito da ideia, levou lá para o pessoal. Semana seguinte a Lilian Schwartz estava me seguindo, né? Aí eu falei, deu certo, acho que... Aí eu assinei o contrato, né? Pagaram adiantamentos de direitos autorais. Aí um dia a gente estava conversando, ainda estava na metade do livro, ainda faltava bastante para terminar, mas tinha uma versãozinha dele que tinha sido impressa antes, Neca mais 20 poemetos travessos. E aí eu dei de presente para uma travesti que ele me apresentou, e a gente leu o começo, ficamos rindo lá, nená na neca dele, ha. E aí eu perguntei para ela assim, nossa, o que você acha que as pessoas acham que é nená na neca dele? Aí ele estava do meu lado, ele tinha assinado meu contrato, pagado de direitos autorais. Aí ele virou assim e falou, não, nená na neca dele é sentar na neca dele. Eu falei, puta, realmente. E aí eu fico sempre zoando com ele. Se na sua cabeça é isso, melhor para você, né? E aí é engraçado, assim, que depois disso a gente teve várias conversas de como que o texto podia ir aumentando, né? E ele me disse o seguinte, né? Ele falou, olha, Amara, eu quero que você traga o tanto de bajubá que você quiser, o máximo que você conseguir, desde que você garanta que o leitor vai achar que está entendendo, né? E a prova era ele, assim, né? Ele tinha que ir lendo o texto achando que está entendendo, igual ele leu na neca dele, achando que era sentar na neca dele, né? Então, a ideia era essa, então, trazer o máximo de bajubá que eu conseguisse, mas criando um terreno que parecesse escorregadio, mas que a pessoa conseguisse ir atravessando, né? Mesmo que ela não compreendesse completamente. A gente nunca compreende completamente. Acho que a diferença desse livro é que esse livro escancara isso, né? Deixa explícito que a gente não está entendendo, que a gente está ali fazendo suposições, um jogo de inferências permanentemente para conseguir avançar na leitura, né? Mas a minha vontade é, daqui a 10 anos, voltar com uma versão com o dobro do tamanho, o mais cifrada ainda. Então seria assim, agora seria uma espécie de Ulisses em Bajubá, aí eu volto com o Finnegan's Wake, o mesmo livro, assim, né? Mas agora com Então já teve o Nequinha, esse aqui é o Neca, vai vir a Necona ainda. A Necodara. Eu gosto de Necona, porque Cona em português de Portugal é buceta, né? Mas para as travestis, Cona é a forma curta de maricona, né? Que é o cara que gosta de ser passivo com a travesti. Então, ou seja, Necona, uma palavra, Neca, pinto e Cona juntos. É pinto e buceta tudo junto na mesma palavra. É muito louca essa palavra, né? E eu gosto de Neca porque Neca é de Pitibiriba também, né? Então é pinto e é nada ao mesmo tempo, né? Então essas palavras muito interessantes, esses desencontros do português com a linguagem da rua das travestis, tudo isso me interessa muito. E
eu tenho feito experimentos de expandir esse léxico, expandir esses textos usando essa linguagem da rua, para a gente ter um pouco mais de material no qual se basear para entender essa linguagem. Quero fazer provocações. Fui apresentar esse livro para o Transcidadania, que é um programa municipal que dá bolsas para travestis terminarem o ensino médio fundamental e tentarem se inserir no mercado formal de trabalho. E aí, uma delas ficou responsável de ler o livro e discutir comigo lá no Clube do Livro, né? Aí ela leu o livro e falou: nossa, aqui na capa está falando romance em Bajubá, mas tem tantas poucas palavras em Bajubá. Porque, para quem não é do meio, parece que tem um absurdo de termos, é uma coisa muito extrema. Assim, o tempo inteiro você vai lendo e vai sentindo que as palavras estão escapando, não estou conseguindo entender tudo. Mas, para quem é da rua, né, podia ser tão mais radical. Sabe? E a ideia é essa, voltar com esse texto mais radical daqui a 10 anos, sem me preocupar se as pessoas vão estar achando que estão entendendo. Então, agora a ideia era fazer um texto em que um público amplo conseguisse achar que está entendendo, mas eu quero mais para frente voltar com o seu Finnegan's Wake vem aí. E aí eu vou ler um trechinho aqui de um poema que eu escrevi brincando de fazer uma versão mais cifrada, né? Me pediram um texto em Bajubá para uma exposição que vai inaugurar lá no Rio de Janeiro, e aí eu escrevi isso aqui: Alice é babado. Ocó de Ojum na Monacá, mala de dê no Oxódocó. Catou que é pássaro, será? Chu que ela fez, guanto ela tem, e o bofe ainda me vem cotim, só falta neca ser matim, parece Odara, quando Edi, tá que só pisca e o apeti gritando nesse oxó do axé. Que cona, que ocó de eque, não tira o jum do Edi da miss. Essa é a primeira parte do texto que eu consegui terminar até agora, assim. Mas a ideia é fazer um negócio assim que seja sonoro, seja todo rebuscado, coloque o máximo de palavras de Bajubá curtas, né? E fique brincando com esse verso de 8 sílabas. Eu vou fazer, essa é a parte 1, Alice é babado, né? É o nome do poema, essa é a parte 1. Aquela olhando para o bofe, o que vocês entenderam? Entenderam alguma coisa? Dá para entender? É a gata olhando para o bofe, o bofe está de olho em mim, né, está se lançando, que icona, que ocó de eque, não tira o ojum do Edi da Miss, não tira o olho da bunda da gata, dela mesma. Né? Então, está ali, está percebendo que está rolando uma paquera, está rolando um flerte, né, e ela jura que ele é ocó, que é homem, é macho de verdade. E aí e o poema chama Alice é babado, porque na segunda parte vai se revelar. Aí eu estou ainda decidindo o que vai acontecer, né? Se o ocó vai se revelar uma cona, ou se o ocó vai ser o que a gente chama no Bajubá antigo de bofe maluf. Né? O que é o bofe maluf? É o que rouba mais faz. Faz é transar em Bajubá. Então é o que transa com você, mas te rouba no final. Pessoal, temos perguntas? Geralmente é na terceira vez que começam a levantar a mão. Perguntas, pessoal? Vocês vão confirmar a minha tese? Eu sei que tem perguntas, vocês podem fazer, não tem problema. A gente está aqui para isso. Confirmando minha tese. A Mara já falou mais ou menos, mas eu sempre tive curiosidade, porque a gente fala muito necas de Pitibiriba, né? Então, quando eu lia neca, eu achava que era nada. Nenhum. Não entendi necas. E agora você já respondeu, né? Então, mas tem alguma relação, será, com... Não? Então tá bom. Não, boa parte das palavras do Bajubá... O Bajubá tem épocas. Eu tenho feito esse estudo, né, dessas ondas do Bajubá. Né, tem o Bajubá medieval, que é o Bajubá pré-ditadura. Aí tem o Bajubá clássico, que é o Bajubá com essa influência das línguas de terreiro. Né, e aí, só que eu ainda não mapeei completamente assim, né, de que idioma exatamente vem cada uma das palavras. Né, a maior parte da influência, pelo que eu estava lendo, era do Iorubá e do Banto. Né, porque durante a ditadura, a perseguição às travestis é muito intensa. Elas encontram no terreiro um espaço de socialização, se refugiam ali, aprendem a língua de santo, né? E quando a ditadura dá uma arrefecida, elas saem de lá e começam a se disseminar esse conhecimento que algumas delas
construíram. E aí vai se criando essa linguagem, já existia uma linguagem das bichas, né? Aí ela ganha esse incremento, né? E começa a se disseminar dessa forma no Brasil. Só que é uma linguagem muito instável, né? Uma das características dessa linguagem, de uma linguagem de segurança, de proteção, é que ela fica se transformando o tempo inteiro. É uma linguagem que lida bem com a perda, né, com o esquecimento, porque só esquecendo você tem o combustível para criar novos termos e, dessa forma, a língua permanece cifrada, porque só quem está lá presente no meio está aprendendo os termos atuais que estão utilizando, né? Então, vai se renovando constantemente, esquecendo, e a minha vontade com o livro é: deixa eu guardar as palavras para vocês, não precisa esquecer, não. Podem parar de usar, mas eu uso aqui. Mas, ao mesmo tempo, então, você está traindo o movimento, né? Que você está revelando a hora tudo que deveria estar cifrado, ou já isso aqui está pegando o Bajubá de 20 anos atrás? Não, o que foi esquecido, que está sendo abandonado, eu trago para cá, um Bajubá mais velho. É o que estou chamando de Bajubá clássico, né? O Bajubá que já tem dicionário, tem glossário na internet, né? Então, ou seja, o Bajubá mais classiquinho, assim, né? Aí eu estou brincando com esse Bajubá eminentemente aqui, né? E o que está na rua, eu mal sei o que está na rua, porque eu não estou lá agora, né? Eu aprendi um Bajubá já há muito tempo atrás, né? Então, o Bajubá que está hoje lá, tem uma frase que eu amo, da minha companheira de pesquisa, né, que ela fala, né, travesti também, ela fala assim, né: hoje em dia quem fala padê é gay, né? Travesti na rua tem um monte de outras palavras, formas de dizer essa expressão, né? E isso é muito interessante, assim, né? Então, ou seja, o Bajubá clássico vai virando um jeito LGBT de se comunicar, né? Mas na rua, quem precisa de uma língua de segurança não pode se dar o luxo de deixar que as palavras caiam na boca do povo. Então, fica renovando constantemente a linguagem, né? E aí a minha vontade é isso, né? Tem uma disputa brutal, né, para a renovação da linguagem. O tempo inteiro elas ficam se desafiando a inventar cada vez expressões mais divertidas. E eu invento algumas aqui também, né? A palavra que mais tem sinônimos do Bajubá é a AIDS, porque a AIDS dizimou a população, marcou de forma muito brutal, né? Então, tem a gripe, né, o bichinho do ran-ran, sabe isso aqui? O bichinho da goiaba, a 4 letrinhas, né, a vitaminada, a acidinha, a tiacida, a tia, né? Então, tudo basicamente com um pronome, um artigo definido antes pode ser uma referência cifrada à AIDS. E aí, aqui, em determinado momento, uma das formas é a menina. Em determinado momento, ela fala: só falta, né, vou lá transar com o bofe, arrebento o guanto, a camisinha, e eu volto para casa com a menina bonita do laço de fita. Vocês conhecem isso? Já ouviram falar dessa frase? Né? É um nome de um livro infantil, né? E aí ela talvez nem saiba que é um livro infantil, mas ela quis criar uma expressão mais divertida para a AIDS, e aí lembrou a menina bonita do laço de fita e coloca isso, né? E aí, quando esse trecho foi traduzido para o inglês, e o tradutor, na hora de traduzir, ele traduziu ipsis literis e colocou uma nota de rodapé: esse é um livro dos anos 80, importante. Colocou que é um livro antirracista. Falei: cara, vamos com calma. Vamos com calma. Mais ou menos, né? Esse é um livro bem complicado, não sei se vocês conhecem, assim, mas... E aí eu falei: tira essa nota de rodapé. E você não vai traduzir ipsis literis, você vai encontrar um livro americano famoso, infantil, que possa ser uma referência cifrada à AIDS. E aí ele voltou com a lagarta comilona. Aí funciona super, né? Arrebenta a camisinha e você volta para casa com a lagarta comilona. Então, ou seja, vai causar um puta de um fuá lá nos Estados Unidos quando sair essa tradução desse trechinho. Acho que o Trump vai acabar me citando lá. Perguntas, pessoal? Não? Espera aí que tem que pegar o microfone que está registrando. Voltando um pouco no assunto, vocês estavam falando que o legal do seu livro, né, que... desculpa, eu estou um pouco nervosa. Que é uma conversa, né, e nem sempre quando você conversa com alguém, nunca você entende tudo. Então, se ao ler o seu livro, de qualquer pessoa, e você pesquisar o significado das palavras que você não entende, isso tiraria o brilho do livro, ou ele ficaria melhor se você pesquisasse tudo? Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu acho que o processo de aprender
é transformador, né? E isso vai acontecer. No começo do livro ela fala assim, uma hora assim, né? Bicho, às vezes você faz umas caras e bicho, não é que eu estou te xoxando, não, é pajubá, língua das bichas, aqui é tudo travesti. Só fica aqui por um tempo e você já vai catando, né? Só fica aqui por um tempo e você já vai catando. Como é que você aprende bajubá? Não é no Duolingo, não é no CNA, né? Você vai aprender ouvindo, fingindo que você está entendendo, e uma hora você começa a entender, né? E uma hora você vai perceber que aquilo que você achava que a palavra significava, na verdade é outra coisa, nada a ver, né? Então, no próprio livro você vai passar um pouco por isso, assim, né? Então, chuta que isso aqui, né? Tem um outro livro que eu uso, Bajubá, também. Eu fiz uma tradução de uma travesti argentina, Nath Menstrual, né? E eu usei Bajubá na tradução. E aí a editora ficou com medo, assim, será que o público vai entender? Contratou uma leitora que não estava familiarizada com Bajubá para ela ler e falar se o livro era apreciável, assim, se a experiência de leitura era prazerosa, com esses termos que boa parte da população não entende. Aí a pessoa falou que foi uma experiência incrível, muito interessante, e aí ela colocou as notas assim para sinalizar as dificuldades dela. Aí no começo assim, ela falava assim: nossa, eu achava que babado significava fofoca, mas esse é o 5º uso de babado e nenhum deles significava fofoca. E acabou o livro e ela dizendo: eu acho que eu não entendi o que significa babado. Porque essa é uma das palavras mais polissêmicas, ela pode ser usada de diversas maneiras, né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, né? Tem coisas que um glossário vai conseguir te ajudar, tem coisas que os glossários que existem, os dicionários que existem não vão dar conta, mas podem te sinalizar uma pista. Mas esse processo de ir olhando, né, de ir se aproximando dessa cultura, né? Acho que isso é engrandecedor, assim, né? E aí, na companhia, eles vieram com a ideia: vamos colocar um glossário. Eu falei: não, de glossário não, né? Mas vão lidar com o texto assim, vão aprender na marra a lidar com isso. Aí eu falei assim, mas aí depois eles ficaram mais radicais que eu. Assim, eu falei: não, vamos colocar só um prefáciozinho explicando. Eles: não, se não vai ter glossário, não vai ter prefácio também. Se vira aí agora. Vão ter que lidar com o texto do jeito que você escreveu. Ô Marcos, quer falar um pouco também sobre esse processo de compreensão, de quando você chega num lugar, numa determinada cultura, vai ter acesso a determinada história, no ambiente, esse período que leva para você começar a se adaptar, às vezes, começar a compreender o que é aquilo que está sendo dito, às vezes a forma de se dizer. Eu quero dizer que eu estou morrendo de inveja da Maia, porque acho que o único termo que eu inventei, que eu nem sei se inventei, é tartufar. Quando eu tinha 19 anos, eu fundei um jornal mimeografado em Serra do Ramalho. Chamava, o título é um primor, O Vigilante Comunitário. E eu escrevia tudo, né? A gente fazia... todo mundo aqui sabe o que é um mimeógrafo, não é? Pronto. Ela não sabe, que ela não disse que sim. Isso. Com álcool. Uma vez, inclusive, faltou álcool. O cheiro inesquecível. Nossa, e uma vez faltou álcool na escola, aí um colega nosso, né, que é servente, né, falou: pode deixar que eu vou resolver isso. Foi no boteco e trouxe um copo de cachaça. E funcionou, foi o que fez mais sucesso. Porque tinha uma tiragem muito expressiva, né? No máximo chegava a 100. Aí, nos últimos você tinha que fazer bem assim, bem... E quando eu criei, eu desenhei um personagem chamado Tartufo, em homenagem ao Tartufo do Molière, significando os puxa-sacos da prefeitura, né? Então, a gente é muito crítico à prefeitura. E disso, a gente começou a inventar o verbo tartufar, que, no início, se referia apenas à arte do puxamento ou puxação. Puxação é melhor, né? De saco. Mas é um termo que depois foi evoluindo, inclusive significando fazer sexo. Tartufar, até hoje as pessoas utilizam em Serra do Ramalho, não saiu de lá, com este significado. Mas, em relação a esse trabalho, Rodrigo, é porque quando eu estou com as pessoas, quando eu estou numa comunidade narrativa, não é pesquisa, é conversa. Então, eu venho de uma comunidade narrativa, eu sempre tive interação, né, desde cedo com essas pessoas. Eu participei de todas as rodas que se possam pensar, desde
das cantigas de roda, das ciandas, todas as brincadeiras possíveis da infância. Fiz até testamento de Judas, quando eu tinha por volta dos 9 anos. Né? Um tio meu confeccionou Judas a partir de barriguda, que é uma árvore que é como o baobá, né? É uma árvore que tem esse nome justamente porque ela é meio bojuda no centro. Então, lembra muito o baobá, e as crianças muito magras têm uma superstição que abraçam a barriguda para ganhar um pouquinho mais de peso. Então, tem relação também com isso, só que é uma madeira muito maleável, utilizada em cortiça e tudo mais, e o Judas foi confeccionado em baobá e foi esculpido com chifres foi esse tio meu. Mas como as crianças tinham muito medo, aí vem essa coisa toda, né, da qual a gente está falando, cerrou os chifres do Judas e colocou um boné. E quando eu iniciei, como eu te falei, eu acho que nós temos alguns ritos. Né? As pessoas mais velhas no sertão devem se pedir a bênção, assim como você deve pedir licença para entrar no Rio São Francisco, porque tem entidades que habitam o Rio São Francisco e as pessoas no entorno do rio acreditam piamente nisso. Quando você entra na mata também, você tem que pedir licença. Os territórios sagrados, né? Os terreiros. Então, quando você também vai lidar com o mestre ou com uma mestra, ainda que eles não se considerem como tais, eles dizem, inclusive, que isso é bobagem de velho. Eles já sendo velhos. Né? Isso é bobagem de velho, ninguém mais quer saber disso. E esta bobagem de velho, né, é que vem desde a Índia antiga, desde o Panchatantra, desde as 1001 Noites, passando por todo o século XVIII, né, das preciosas que não são ridículas, Grimm, Perrault, Anderson, enfim, e que são a base, né, do que se escreve hoje para crianças e para jovens. Então, eu tenho de dizer para eles que isso é muito importante. E, a partir daí, eles começam. Mas tem uma história que é muito interessante, que aconteceu em Araxá, Minas. Eu estava participando do festival, do qual o Tom hoje é curador, um dos. E, em 2015, tinha um senhor catando papel. Um senhor negro, por volta de 80 anos, com uma bengala e com um saco preto cheio de papel e latinha, catando no evento. E eu estava com muita vontade de conversar com ele, mas eu decidi que só ia conversar quando tivesse tempo. E nesta edição eu tive muitas atividades, mas no último dia eu o vi encostado a um coete e me aproximei. E me apresentei, né? E, prazer, sou Tião Carreiro. O mesmo nome, né, do famoso cantor e compositor sertanejo de Minas. Eu falei, seu Tião, eu sou da Bahia e queria saber se o senhor conhece alguma história. Eu falei, não, meu filho, não tem negócio de história nenhuma, não. Porque quando novo eu trabalhava na roça, não tinha tempo para história, não. Então, permita-me eu contar uma história para o senhor. E, assim, eu narrei um conto religioso porque eu imaginei que talvez dali pudessem vir outras histórias. E o conto é mais ou menos assim, bem resumido. Jesus e São Pedro, no tempo que andavam pelo mundo, passam em frente à casa de uma mulher rezando, devota. Jesus disse, boca de Deus, coração do diabo, e amaldiçoou a mulher. Passou em outra casa em que a mulher batia nos filhos, puxava a orelha, repreendia-os por qualquer falta e xingava cada nome de deixar o Satanás enrubescido. Boca do diabo, coração de Deus. Aí São Pedro, mas o senhor está doido. São Pedro tem essa conotação nos contos, né? Ele é bem fanfarrão e questionador. O senhor está doido? Como é que faz isso? Amaldiçoa a santa e abençoa essa aí? E Jesus respondeu, olha, Pedro, aquela que você viu rezando é uma papa-hóstia. É alguém que passa o tempo todo fuxicando, falando da vida dos outros. E aquela que você viu, brava com os filhos, não deixa que falte nada para eles. Aí os olhos dele já estavam brilhando, desse senhor, seu Tião. Pois eu sei uma também. E aí me contou. No tempo em que Jesus andava na terra,
andava com os 12 apóstolos e chegou a uma igreja. Nesta igreja, ele viu uma mulher ajoelhada rezando e ele disse: maldita seja. São Pedro já olhou feio para ele. Em seguida, Maria Madalena entra na igreja e começa a rezar, mas ela vai tirando peça por peça, tira o véu e começa a dançar. Todo o espaço da igreja ela está dançando. E Jesus disse: bendita seja. São Pedro, e o código da Vinci não tinha sido escrito ainda. E Jesus, depois disso, ouve São Pedro reclamando: mas como é que é isso, Senhor? Como é que você amaldiçoa essa santa e abençoa essa devassa? E Jesus: fica quieto, Pedro, que tu não sabe de nada. Aquela que você viu rezando estava pedindo a morte de alguém, a morte de outra pessoa. Esta que você viu dançando, ela está simplesmente expressando sua felicidade, sua alegria, está agradecendo. Portanto, não fui eu que amaldiçoei a outra, foi ela que, desejando o mal de outra pessoa, amaldiçoou a si mesma. E depois ele contou mais histórias, ou seja, de um conto, né, que eu podia talvez trazer outro, do qual ele conhecesse uma versão, e eu entendi que antes de você tentar buscar, porque eu me considero um mediador, não mais do que isso, você também tem de levar, você tem de compartilhar. Foi assim que eu aprendi, né? E assim como o Cascudo registrou: assim me encontraram, assim vos contei. É dessa forma que, de alguma forma, as pessoas espontaneamente vão contando, né? Vão narrando, vão cantando, e aí sai de baixo, porque às vezes é a noite toda. Outra virada também, só de contos e cantigas de tradição. Marco Aurélio, muito obrigado pelo papo. Obrigado, Rodrigo, Amaya, agradecendo mais uma vez o convite, né, de participar de algo tão importante, que aqui também é um ritual, né? Nós estamos aqui num semicírculo, nós estamos trazendo informações que têm a ver com a nossa caminhada. Você me trouxe tantas coisas novas aqui, eu vou sair tão, diante da minha pequenez, né, eu vou sair tão mais sábio daqui, como disse Guimarães Rosa, né, crescido de coração, e imagino eu que vocês também. Então, eu só, para me despedir, eu queria muito, muito rapidamente aqui falar uma cestilha do poeta Pinto do Monteiro, poeta repentista, em que ele dizia assim: eu só comparo esta vida às curvas da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e aquilo que tem no meio nem todo mundo conhece. Obrigado, gente. Amara Moira, valeu pela conversa. Uma delícia estar aqui, também aprendi horrores contigo. Quero muito agora conhecer esses textos que você está organizando, né? Eu vou atrás depois, que coisa bonita. É isso, tem o NEC, eu tentei fazer uma espécie de uma ode à oralidade, assim, né? E teve brigas, inclusive, com revisão, com revisores de texto, assim, né? Que achavam que às vezes eu estava extrapolando, né? E aí era realmente uma tentativa de um dosar para que aquela experimentação, né, a oralidade, ela transparecesse na escrita, mas parecesse aquilo de uma forma literária, de uma forma provocativa, interessante, né? Então tem momentos assim que ela escreve X, apóstrofe, eu, ver, deixa eu ver. Né? Se eu falo isso, todo mundo entende. Deixa eu ver. Né? Ou, deixa eu ver um negocinho. Às vezes não é nem che, é
deixa eu ver um negocinho. Vocês falam assim também? Aí Deixa eu ver um negocinho. TCH. Aí, às vezes, apareceu o TCH também, porque eu queria trazer isso para o texto. A gente fala assim, por que a gente não pode escrever assim? Né? Porque, qual que é a dificuldade? Aí, às vezes, as pessoas elas me falavam assim, que elas olhavam para o texto, elas falavam, que língua é essa? O que eu estou vendo aqui? Aí elas falavam em voz alta, ela entendia perfeitamente. Né? Então, tem um jogo, assim, né? Eu quis fazer desse texto também uma ode à oralidade, né? A língua falada, né? Porque ela é bela, sabe? A gente, né? O Mayakovsky chamava, né? O povo se inventa línguas, né? A gente está, e inclusive por isso eu não entendo essa obra e nenhuma obra da literatura como uma obra da figura que assina ali. A figura que assina ganha os direitos autorais, né? É responsável legal por aquela obra, mas obras literárias são construções coletivas. Eu precisei assim, de um monte de gente inventando microexpressões cotidianas nas quais eu me nutri, nas quais eu me inspirei para conseguir escrever esse livro. Né? Marco também. Guimarães Rosa, como é que Guimarães escreveu o que ele escreveu se não tivesse gerações de figuras inventando aquele português no qual ele se inspira para escrever seus grandes livros? Né? Então, de alguma forma, por isso também eu acho injusto quando a gente quer simplesmente jogar fora algumas obras porque elas parecem que são incômodas, porque aquela obra não é só do autor que está assinando aquela porcaria. Aquela obra é um documento de um momento histórico. Aquela obra não é também só a historinha que está sendo contada ali. A obra é um repositório de como é que a gente conta uma história. Né? Às vezes muitas vezes eu tenho sentido isso, né? Que às vezes uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, eu não vou ler mais Fernando Pessoa, que ele era misógino. E tipo assim, a misoginia pode estar lá, mas o Fernando Pessoa está nos ensinando a utilizar o português de uma forma completamente inovadora. Né? Ele revoluciona a maneira como a gente olha para a nossa própria língua. Né? E a gente querer abrir mão disso, né? Porque ele em si, o problema dele, ele com as questões dele, né? Mas o que ele produziu é um bem coletivo, é um bem nosso. Né? E a gente tem muito a aprender com aquela obra, e com tantas outras obras. Né? E aí, queria terminar brincando, eu vou ler mais um trechinho de um texto em Bajubá aqui que eu escrevi. Eu não sei levar nada a sério, sempre descama para putaria. Né? Isso é uma coisa que eu queria jogar também, não deu tempo, né? Mas eu estava conversando com uma amiga da Paraíba e ela falou que a iniciação na língua de todo mundo no Nordeste é no duplo sentido. Assim. Tudo é duplo sentido, assim, de uma forma brutal. Assim. E aí eu gosto muito, assim, eu cresci aqui, não tive essa iniciação, mas estou tentando trazer isso para a minha literatura também, de alguma maneira. E aí eu vou ler só um trechinho aqui de 1 minuto, e aí a gente termina. É um texto, me pediram para escrever sobre diversidade. Diversidade é um tema chato, né? Aí eu falei, vamos fazer uma diversidade mais inesperada. E aí eu coloquei isso aqui. O texto chama A Louca. As héteros são tudo podre, bicha, sempre cheias de coisinha, sigilo, tem local, morrem de medo que alguém veja aí mal, a gente chega no quarto e o medo cadê? Passou. Aquele desespero por neca, a mão já indo direto te desacuendar, tudo que importa parece que está ali dentro da calcinha. Às vezes nem beijar na boca querem, eu, hein? Por isso é que me dei com gay, machuda sem muita pinta, total flex, ainda dotada, aqui que ela não faz. Sabãozão gostoso, é até mais babado, dependendo. Fora que não vejo diferença entre uma gay contida e esses bofes panquecas que só deitar na cama já viram. Aquelas são mais assumidas, pelo menos. Aquelas são assumidas, pelo menos. Já topei cada Adé linda. Na academia que eu vou, a Beth faria várias. Safadeza por quê, mona? Safadeza é ficar dando ed escondido em público, posar de ocó. Que ocó o quê? Ocó de equê, ó. Isso aqui vai aparecer numa antologia bilíngue, esse trecho, então vai ser traduzido para o inglês. Assim. Eu quero imaginar o que vão fazer nessa tradução para o inglês. Que ocó o quê? Que homem o quê? Ocó de equê, isso sim. Ocó de equê, homem de mentira, isso sim. Né? Hétero fake, né? Então, essa é a ideia. Mas como é que se traduz isso? Vamos deixar para a tradutora brincar. Obrigada, gente. Pessoal, agradeço a presença de todos também. Tem mais muita coisa boa para rolar aqui na Virada Literária, na Virada Cultural.
mas prestigiem nossas próximas conversas, que também serão bastante interessantes. Valeu, tenham todos um bom domingo e depois uma boa semana. Até mais.